Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar de cabeça em uma das ideias mais alucinantes e provocadoras da ciência e da filosofia moderna. A teoria da simulação. Já parou para pensar se tudo o que você conhece, sua vida, suas memórias, o mundo ao seu redor, não passa de uma simulação de computador incrivelmente avançada? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas acredite, essa ideia é levada a sério por muitos físicos, filósofos e tecnólogos renomados. A ideia não é exatamente nova. O filósofo grego Platão, com sua alegoria da caverna, já nos convidava a questionar se o que percebemos é a realidade verdadeira ou apenas sombras projetadas na parede. Mais tarde, René Descartes nos desafiou com a hipótese do gênio maligno, um ser poderoso que poderia estar nos enganando, fazendo-nos acreditar em uma realidade falsa. Mas foi no século XXI, com o avanço da tecnologia digital, que a teoria da simulação realmente ganhou força. O grande nome por trás da popularização moderna dessa teoria é o filósofo Nick Bostrom. Em 2003, ele publicou um artigo que mudou o jogo. O argumento dele é basicamente um trilema, ou seja, uma escolha entre três possibilidades. Bostrom argumenta que uma das seguintes afirmações é quase certamente verdadeira. Primeiro, as civilizações geralmente se extinguem antes de atingirem um estágio tecnológico avançado o suficiente para criar simulações de realidade. Segundo, civilizações que atingem esse estágio perdem o interesse em criar simulações de seus ancestrais. Ou terceiro, nós estamos quase certamente vivendo em uma simulação de computador. Vamos analisar isso com calma. A primeira opção é meio pessimista. Sugere que desastres naturais, guerras ou outros eventos catastróficos acabam com as civilizações antes que elas se tornem superinteligentes. A segunda opção sugere que, mesmo que uma civilização se torne superavançada, ela pode ter outras prioridades éticas ou científicas e simplesmente não se interessaria em rodar simulações de seus antepassados. Talvez achem antiético ou simplesmente entediante. Mas e a terceira opção? É aqui que a coisa fica interessante. Se as duas primeiras opções forem falsas, ou seja, se as civilizações tendem a sobreviver e mantêm o interesse em criar simulações, então a conclusão lógica é que o número de realidades simuladas seria infinitamente maior do que o número de realidades base ou originais. Pense nisso. Uma única civilização real poderia criar bilhões de simulações. E dentro dessas simulações, os seres simulados poderiam, eventualmente, criar suas próprias simulações. Seria uma cascata de realidades virtuais. Nesse cenário esticamente, a probabilidade de estarmos na única realidade original, em vez de uma das inúmeras simulações, seria praticamente zero. Assustador, né? E o que a física nos diz sobre isso? Alguns físicos apontam para certas características do nosso universo que se assemelham a um sistema computacional. Por exemplo, o fato de que o universo parece ter regras e leis matemáticas consistentes, como a velocidade da luz sendo um limite universal, poderia ser análogo aos limites de processamento de um computador. Outro ponto é a natureza quantizada da realidade. No nível subatômico, a energia e a matéria não são contínuas. Elas existem em pacotes discretos, ou quanta. Isso é parecido com os pixels em uma tela de computador. A realidade não seria infinitamente detalhada, mas teria uma resolução fundamental, um pixel cósmico, conhecido como o comprimento de Planck. Além disso, temos o famoso problema da medição na mecânica quântica. Partículas como elétrons parecem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, uma nuvem de probabilidades menos até que sejam observadas ou medidas. Nesse momento, a partícula escolhe um estado definido. Isso soa muito como um videogame, não acha? Um jogo não renderiza o cenário inteiro o tempo todo com todos os detalhes. Ele só renderiza aquilo que está no campo de visão do jogador para economizar poder de processamento. Será que o universo faz o mesmo, só renderizando a realidade quando alguém a observa? Claro,
Existem muitos contra-argumentos. Críticos da teoria afirmam que usar a analogia do computador é um reflexo do nosso tempo. No passado, as pessoas usavam metáforas de relógios e mecanismos para explicar o universo. Hoje, usamos computadores. Talvez estejamos apenas projetando nossa tecnologia atual na estrutura do cosmos. Outro ponto é que simular um universo, com a complexidade do nosso, exigiria uma quantidade de energia e poder computacional que é, para nós, inimaginável. Estaríamos falando de um computador do tamanho do próprio universo, o que levanta questões paradoxais. Mas vamos por um momento, que seja verdade. E daí, o que isso mudaria na nossa vida? Para muitos, a resposta é nada. Se a simulação é perfeita e indetectável, então ela é, para todos os efeitos, a nossa realidade. O amor que você sente, a dor de uma perda, a alegria de uma conquista. Tudo isso seria real para você dentro do seu contexto. O fato do se real ou simulado não diminuiria o valor das nossas experiências. A busca por conhecimento, por conexões humanas e por um propósito continuaria sendo a força motriz da nossa existência. Por outro lado, essa ideia poderia mudar nossa perspectiva sobre a vida e a morte. Se somos parte de uma simulação, talvez a morte seja apenas o fim do programa, ou talvez seja um log-off. Quem sabe não existe a possibilidade de sermos reiniciados em outra simulação? Isso também levanta questões éticas profundas sobre os nossos criadores. Eles seriam como deuses, cientistas, ou apenas estudantes entediados rodando um projeto de história para a faculdade? E se eles decidirem desligar a simulação? Figuras como Elon Musk já declararam publicamente que acreditam que as chances de não estarmos em uma simulação são de 1 em bilhões. Ele argumenta que, olhando a trajetória dos videogames, de Pong até os jogos fotorrealistas de hoje, é inevitável que em algum momento a tecnologia permita criar simulações indistinguíveis da realidade. Se isso é possível, é quase certo que já aconteceu. Então, como poderíamos provar ou refutar essa teoria? Alguns cientistas propuseram experimentos. Uma ideia seria procurar por bugs ou glitches na matriz, inconsistências nas leis da física que poderiam ser evidências de que estamos em um sistema computacional. Outra ideia, proposta pelo físico Silas Bean, é procurar por uma espécie de rede ou grade na estrutura do espaço-tempo. Se o universo for uma simulação em uma grade, como em um computador, então partículas de alta energia, como os raios cósmicos, não deveriam se mover igualmente em todas as direções, mas sim preferencialmente ao longo dos eixos dessa grade. Até agora, nenhum experimento encontrou evidências conclusivas, mas a busca continua. No final das contas, a teoria da simulação é um exercício de pensamento fascinante que nos força a confrontar as maiores questões sobre a natureza da realidade, da consciência e do nosso lugar no cosmos. Ela fica na fronteira entre a ciência, a filosofia e a especulação, nos lembrando que ainda temos muito a aprender e que, talvez, a realidade seja muito mais estranha e maravilhosa do que imaginamos. Seja qual for a verdade, a jornada para descabrilar é, sem dúvida, uma das maiores aventuras humanas. E você, o que acha? Estamos vivendo em uma simulação? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos adorar saber o que você pensa sobre esse assunto maluco. Se você gostou do vídeo e quer explorar mais ideias como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!